Amém. Amém. Tá aparecendo aí, né? Tá. Tá. Ok. Amém. Então, o estudo de hoje é um estudo que eu e a Evelyn, nós já estamos aí estudando sobre isso há algum tempo, alguns anos. Nós recebemos uma palavra do Senhor acerca das armadilhas digitais neste nosso século. Então, nós escrevemos materiais, publicamos, compartilhamos, e queremos compartilhar com os irmãos aqui também um pouco sobre isso. Alguém levantou a mão? Juliana. Não, pode fazer a introdução, depois a gente fala, para não cortar o assunto. Tá bom. Então, nós tivemos com os estudos, publicamos materiais aí, e aí nós queremos compartilhar uma fatia disso com vocês hoje. É um assunto muito denso, por isso que não dá para tratar tudo aqui, mas é um assunto muito importante, porque trata o quê? Das janelas mortais, das armadilhas digitais que o sistema babilônico implanta na humanidade. Então, encerrando aqui a minha introdução, antes de começar o primeiro slide, pode falar, Juliano, Carol. Não, era só quando eu vi a abertura ali, esses dias eu estava assistindo um programa sobre tecnologia e estavam falando do Steve Jobs e como ele criou o primeiro computador, né? Eles criaram aquele que foi criado na garagem e tal, e até estavam leiloando o primeiro computador, primeiro mesmo, da Apple. E o preço, quando eles lançaram, o preço de mercado, para ir para o mercado desse computador, o preço base era $666,66. E aquilo me deu um choque, assim, eu falei, eu sabia que esse cara... Então, né, da onde o cara vai? Não, eu vou cobrar $666,66 pelo meu primeiro computador. Né? É só um número. Eles somaram tudo, o tempo de trabalho, o equipamento e tudo, e chegou exatamente nesse número? Eu acho que não, né? Rapaz, olha que interessante, né? E é isso aí, irmãos. Nós precisamos estar atentos, né? Porque para onde nós olhamos, tem alguma coisa brilhando, né? Um circuito, é um eletrônico, as mãos, né? Com o problema de tendinite, ler, porque não para. E aí, isso aí, irmãos, é algo que nós precisamos estar atentos. E, principalmente, atentar para o que o inimigo está planejando para a última geração. Essa geração Z, essa geração que vai presenciar os últimos eventos do Apocalipse. Então, nós, como pais e mães, precisamos estar atentos a tudo isso. Eu quero começar apresentando para vocês um verso bem conhecido, principalmente entre nós aqui, que compartilhamos nos estudos, que está em Isaías 46, verso 9 e verso 10. Pode ler. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então, irmãos, interessante isso porque nós precisamos atentar para aquilo que o Senhor está apresentando na antiguidade, na história das Escrituras. Ali existem muitas mensagens do Senhor, não só para aquele momento histórico, mas deixando ali peças importantes para entendermos o propósito do Senhor acerca do tempo do fim. E por isso tem uma mensagem do Senhor aqui: o meu conselho permanecerá de pé, ou seja, a palavra do Senhor está ali. Ali tem conselho do Senhor para os filhos da última geração. Ali tem conselhos do Senhor para cada um de nós, para a nossa edificação e para que possamos avançar no propósito do Senhor, principalmente no tempo do fim. Então, por isso que existe o conselho, aí a palavra conselho, porque existe uma mensagem, uma direção do Senhor nas mensagens bíblicas, nas histórias, nas palavras e nas coisas da antiguidade. Então, deixo essa mensagem introdutória, porque nós precisamos atentar a tudo isso. E eu quero enfatizar algo histórico aqui, então. Há uma palavra que se encontra em Jeremias, no capítulo 9.
Alguém levantou? Pode falar. Não, Claudete só comentou. Odete? Ela só fez um comentário. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus. Aqui em Jeremias 9, nós temos aqui algum fato histórico. Nós temos aí o profeta Jeremias proclamando a palavra do Senhor para chamar a atenção do povo de Israel, principalmente os de Judá, para que eles possam se inclinar às instruções do Senhor, se arrepender dos seus pecados. Todavia, aquele povo estava com dura cerviz. Eles não atentavam para aquilo que o Senhor estava falando através do profeta Jeremias. Tanto é que aqui mesmo no capítulo 9, o Senhor vai admoestando e falando acerca do que estava no coração de cada dos judeus ali naquele momento, no qual ele falava assim, que eles curvavam a língua, aqui no verso 3, como se fosse o seu arco para a mentira, fortalecem na terra, mas não para a verdade, ou seja, eles caminhavam no engano, na mentira, e eles estavam o quê? Infiéis ao Senhor, e ainda mais, eles zombavam um do outro, e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, casam-se de praticar a iniquidade, e vivem no meio da falsidade. Então, o profeta Jeremias proclamando palavras contra aquele povo. E aí, no verso 12, o Senhor deixa uma palavra muito importante, que diz assim: quem é o homem sábio que entenda isso? E a quem falou a boca do Senhor, homem que possa explicar por que razão pereceu a terra? Ou seja, o Senhor já estava falando ali para eles, de que a terra ela ia perecer, o povo ia perecer também naquela terra. Tanto é que quando o povo desviava dos caminhos do Senhor, o Senhor tinha que cumprir com a sua palavra. E o que está escrito ali no Levítico, capítulo 26, de que se o povo continuasse no pecado, o Senhor espalharia o povo dentre as nações. Eles seriam castigados pelo Senhor. E é o que ele também declara aqui no profeta Jeremias. E aí ele diz assim: quem é o homem sábio para entender isso? Todas as coisas que eu estou falando, por que razão pereceu a terra? E aí lá no verso 20, ele deixa uma palavra ali, até profética, que diz assim, ó: ouve, pois, vós, mulheres, a palavra do Senhor, e os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto a vossas filhas, e cada uma a sua companheira a lamentação. O Senhor já estava mostrando ali acerca dos flagelos que aquele povo ia passar. Até porque eles iam, depois desse cenário todo, viria o cativeiro babilônico. E com o cativeiro babilônico, pranto, choro, lamentação. E essa mensagem de mulheres, ensinar o pranto às vossas filhas, é uma mensagem profética. Eu consigo enxergar aí uma mensagem profética de que a geração lá do passado, toda a história registrada ali serve de ensinamento para os filhos da última geração. Assim como está uma mensagem ali em Malaquias, capítulo 4, de que Elias virá e então restaurará todas as coisas. De que sentido? De converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Uma mensagem profética de que os filhos da última geração vão ouvir, vão entender e vão se inclinar ao coração dos pais, dos patriarcas. Que patriarcas? Não só os patriarcas do Abraão, Isaac e Jacó, mas os apóstolos, os pais, no tempo ali, quando surgiu a igreja primitiva. Então, é uma mensagem também profética de Jeremias 9, dos filhos da última geração atentar, as filhas atentarem para a mensagem que se encontra na história, onde o profeta Jeremias proclamou ali para o povo do reino de Judá. Então, toda essa pavimentação profética traz uma mensagem que serve para os nossos dias. Alguém levantou a mão, pode falar. Então, irmão, com relação a esse profeta Jeremias, né? Me recordei aqui
essa semana que eu li também sobre Jeremias, falando do pecado, né? E aí Deus fala com ele, falando assim, lá em 17:10, ele vai dizer assim: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a conduta e de acordo com as suas obras. Então, o que ele faz? Na verdade, a gente precisa realmente estar limpo para receber o Espírito de Deus, e principalmente aqui com os profetas, Deus vem ao encontro deles e fala, né, que ele sonda realmente o coração e a mente. Então, não adianta a gente mentir, porque Deus, ele reconhece e sabe aqueles que são fiéis e íntegros de coração perante ao Senhor. Então, mediante essas informações que está sendo trazida aqui para a gente precisa guardar nosso coração, né? Porque o Senhor, ele examina diariamente e sonda a nossa mente. Amém, amém, exatamente. E essa mensagem, quem é o homem sábio? É o Senhor chamando a atenção dos que acham sábios a seus próprios olhos, mas que não estão atentos à mensagem de sabedoria que vem do alto. E isso serve o quê? De admoestação a muitos que estão pensando, estão achando que estão no caminho correto, e diante de tantas doutrinas de engano, doutrinas de demônios, sofismas, presos, sem saber que estão de fato aprisionados. Então, isso realmente é muito importante entender essa mensagem do Senhor. Toda essa pavimentação que nós estamos acompanhando aqui, você pode ler todos os versos aí na sua casa depois, traz uma mensagem forte que eu quero chamar a atenção de vocês, que é o verso 21, que diz assim, ó, porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças. Jeremias 9, 21. Uma mensagem que tocou assim o meu coração, que chamou a atenção acerca do que o Senhor quer chamar a atenção para os nossos dias. Porque lá no passado, certamente, Nabucodonosor, ele entrou ali, fez todo, exterminou tudo ali, teve o cativeiro babilônico, e nós precisamos entender a mensagem que este fato histórico apresentou para nós. Eu chamo isso de prolepse. Tem a analepse e tem a prolepse. A analepse, nós estamos lá em Apocalipse, e a gente percebe que sempre tem algumas pausas no Apocalipse, onde ele explica algo que já aconteceu no passado. Aqui, nos profetas e na lei, a gente enxerga a prolepse, ou seja, nós conseguimos olhar na mensagem e realizar um apontamento de algo que vai acontecer no futuro. Aquilo ali também tem uma mensagem profética, apontando para dias vindouros. O acontecimento histórico, ele é um fato, aconteceu. As janelas, elas foram saqueadas, elas foram rompidas, os inimigos saquearam, fizeram todo o escarcéu, né, naquele lugar. Mas existe uma mensagem, uma sombra que aponta para uma realidade vindoura, um espelho profético para esclarecer isso tudo que nós estamos contemplando hoje. Então, diante do prisma escatológico, acerca do que nós estamos entendendo nesses dias, esta passagem ela mostra também de que o sistema babilônico que atuou lá no passado, ele de uma maneira tão sutil, tão sagaz, furtivo, ele está entrando nos nossos palácios. Porque qual é a mensagem ali de Jeremias? Estão entrando pelas nossas janelas, nos nossos palácios, de uma maneira o quê? Sorrateira, sutil, mas de uma forma incisiva. As janelas, os portais espirituais, antes eram físicos, destruindo os estabelecimentos, as casas, os palácios. Hoje, o inimigo entra para destruir a casa de Deus, a casa espiritual, infiltrar com a apostasia na vida de muitos irmãos. Então, existe aí um ataque do inimigo ainda mais forte, um ataque, uma fúria tremenda para
desestruturar a casa espiritual. Então, ele usa o quê? De portais, de janelas espirituais, utilizando equipamentos eletrônicos, telas de TV, tablets, smartphones. Como que nós podemos realizar essa ponte, essa ligação da mensagem profética com o que está acontecendo no futuro? Nós precisamos entender de que o Senhor, ele deixa uma mensagem. A presciência do Senhor, de fato, é imensurável. Ele passa fronteiras, gerações. Essa mensagem, ela ecoa nos nossos dias. Chama a atenção de nós, pais, mães, para que nós possamos o quê? Entender os intentos do iníquo contra as nossas vidas e, principalmente, contra os nossos filhos. Vou até chamar a atenção de vocês com relação a uma estatística que nós encontramos e também publicamos. Não está aqui nos slides, mas eu vou comentar com vocês. A partir de 2019, a geração Z passou a ser a maior fatia de toda a humanidade. De toda a humanidade. Isso significa que o inimigo sabe onde ele precisa atacar. Ele sabe qual é a maior fatia para arregimentar soldados, agentes da iniquidade para o seu exército. Quem é a geração Z? A geração Z são aqueles nascidos depois do ano 2000. Que nós entendemos essa questão de gerações nos últimos tempos, né? Tem a geração Baby Boomer, que é a geração após a Segunda Guerra Mundial. Tem a geração X, que são os filhos dos Baby Boomers, geração Y e geração Z. E existe aí essa última geração que está ascendendo, e alguns chamam de geração alfa e tudo mais. Mas essa geração Z, os nascidos a partir do ano 2000, já estão sendo o quê? Arregimentados por conta de dispositivos eletrônicos. São dispositivos que estão à disposição de cada um. Cada lar tem um dispositivo eletrônico. Então, é uma geração que está presa pelo orgulho. E isso é muito importante tratar aqui. A questão do orgulho. Nós precisamos tratar essa área, uma área que não permite enxergar os avisos do Senhor para os nossos dias. E tem algo aqui, uma mensagem do Senhor aqui em Jeremias 9 ainda. Diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer. Então, nós precisamos buscar esse entendimento. A questão do ser sábio aos seus próprios olhos. Se faz necessário descer níveis de arrependimento, descer níveis para desvencilhar, tirar dentro de si toda a raiz de orgulho, tudo aquilo que nos impede de enxergar a mensagem do Senhor, de enxergar aquilo que o Senhor tem para os nossos dias. E quando nós falamos de plataforma tecnológica, nós precisamos entender, o sistema babilônico atua de diversas plataformas de manipulação geopolítica, educacional, cultural, mídia, tudo, inclusive a área tecnológica. Essa estrutura gerou dependência nas últimas gerações, e o seu maior propósito é de alienar o máximo de pessoas, é manter elas no estado de sujeição às principais necessidades, seja informação, consumo, segurança, área financeira, a educação, tudo a um clique de distância. Então, tudo isso é importante. Nós estamos rodeados de ferramentas disponíveis para nós. E nós precisamos o quê? Dominar, ao invés de sermos dominados por elas. Até porque existe toda uma atuação do sistema de manipulação. Uma manipulação que conduz toda a massa. Perceba que quando surge uma tendência, a grande massa começa a seguir essa tendência. E os algoritmos, eles facilitam tudo isso.
que são capazes de influenciar os comportamentos do grande público, da grande massa, algo que é tão sutil e tão imperceptível, mas que quando nós percebemos, já estamos o quê? Sendo guiados, voltados, manipulados por tudo isso. Então, nós estamos o quê? Enredados por todo esse sistema babilônico. Aí eu quero trazer para vocês uma parte um pouco histórica de como se desenvolveu essa questão da tecnologia. Mas antes disso, quero saber dos irmãos se eu estou sendo muito rápido, se estou delongando demais, como que está aí, vocês estão me ouvindo bem? Alguma tudo pergunta? certo. Tudo Não, certo tá aqui tudo também. bem, tá ótimo. Só eu queria comentar que eu li esse livro aí teu do Morte Subiu pelas Nossas Janelas, né? Eu li no Kindle, né? Tá travando, Está Matheus. travando o seu áudio, Matheus. Eu não consigo travando? ouvir você. Acho que é problema na minha internet aqui. Agora funcionou. Agora foi. Não, eu tô falando que eu li o livro que você escreveu aí com a Evelyn, A Morte Subiu pelas Nossas Janelas. Só que já faz um tempo já. Foi no Kindle que eu li. Ah, pelo Kindle na Amazon, né? Ele tá disponível lá. Uhum. Muito bom o livro. Glória a Deus. Uma benção esse livro mesmo. Amém. Então, se você perceber, tudo o que o Senhor vem falando conosco, nós precisamos atentar não só aquilo que está nas Escrituras, mas o Senhor também nos move a entender o que está ao nosso redor. E aí você começa o quê? A entender as mensagens bíblicas de acordo com o cenário que você se encontra. Então, toda essa trajetória histórica, nós até estávamos comentando aqui com a Kátia, acerca dessa trajetória. Tem um livro que foi publicado por Neil Stephenson no início dos anos 90. O nome do livro é Snow Crash. Esse livro, ele traz toda uma fundamentação acerca do metaverso. Olha que interessante, anos 90, fundamentando o metaverso que saiu agora, começou a vingar agora, a tecnologia. E esse livro, ele é tão interessante, porque ele traz uma figura, uma ficção ali, apresentando um diálogo entre uma pessoa e um bibliotecário. E aí a pessoa olha assim para um documento e fala acerca do Código de Hammurabi. Ele diz assim, por que será que Marduk, que é um deus mítico, está entregando para Hammurabi o número 0 e o número 1? Se você olhar o Código de Hammurabi, você vai ver que ali tem um anel e um cetro. Ali são dois elementos, o anel e o cetro de Shamash, que é o deus Sol. Ali é uma representação mística, algo que está acontecendo ali. E Neil Stephenson, ele associou isso ao número 0 e número 1, elementos que estão relacionados com o sistema de numeração binária. Então, isso é muito interessante. E quando nós olhamos para as civilizações antigas, nós vamos perceber que muitas dessas civilizações, antes de Cristo, séculos antes de Cristo, já utilizavam mensagens de codificação binária, instrumentos musicais fundamentados na codificação binária. E aí nós vamos até o século XVIII e nós vamos perceber que existiu ali um alemão, Gottfried Leibniz, no século XVII. E aí ele foi o pai, ele foi aquele que fundamentou todo o sistema de numeração binária base 2. Só que ele fundamentou isso em documentos pagãos místicos, ocultos, inclusive do livro I Ching, que tem o Yin Yang aí na foto, na imagem, que trata de adivinhação mística, cleromancia, chamado também de livro das mutações. Então, algo pesado, oculto, místico. E aí, esse livro ele traz muitos hexagramas. Detalhe, que um hexagrama tem 6 lados. E vai do número 0 até a sequência de número 1, 6 vezes. Então, nós estamos percebendo aí uma padronização de 6, 6, 6 dentro de um sistema de numeração binária. Então, isso é muito interessante entendermos. E tudo isso que vai fundamentar
a estruturação de todos os utensílios eletrônicos, aí, sistemas e circuitos elétricos. Alguém levantou a mão, pode falar. A questão do hexagrama, o pessoal satanista, eles usam isso daí, né? Seitas que praticam magia, né? Eles usam o pentagrama e o hexagrama, né? Pra se comunicar, né? Com o oculto. Pessoal ocultista que usa, né? Exatamente. Quando a gente olha esses elementos geométricos, obrigado, geométricos, isso tem tudo a ver com portais espirituais. Se nós olharmos, por exemplo, para a música, também a música tem muita relação com a matemática, com códigos, com tempo, e tudo isso, dependendo da música que é entoada, ela vai o quê? Gerar portais espirituais para a passagem de demônios. E esses livros ocultos, místicos, também estão suscetíveis a gerar todo esse universo espiritual comandado, manipulado pelo sistema babilônico, pelo Império das Trevas. E tudo isso, toda essa fundamentação foi base para a estruturação dos circuitos elétricos, para os equipamentos eletrônicos. Esse é um sistema tão simples, liga, desliga. Quem já não viu aquele interruptor que tem um zerinho onde desliga e para ligar é aquela barrinha. Então, todos os circuitos elétricos, todos os equipamentos estão fundamentados em algo que foi estabelecido no ocultismo, no misticismo. Então, isso é muito interessante, até porque nós percebemos o quanto que essas telas, essas janelas, se você não prestar atenção, se você não atentar e não se cuidar, você é levado, você é manipulado, você é entorpecido. Realmente isso é algo que está te enfeitiçando, te entorpecendo. Quando você menos percebe, você está sendo manipulado por isso. Eu quero tratar aí das janelas. As janelas que o sistema babilônico começou a implantar nos nossos dias. A primeira janela eu chamo de cinema, a cinematografia, algo que foi estabelecido no final do século XIX, início do século XX, um instrumento muito importante de comunicação, de entretenimento, filmes, né, que foram estabelecidos, conceituando aí traços amorais, sexualidade, violência, já movendo o público, tirando o público de um lugar de segurança e conduzindo eles aculturando, movendo, influenciando uma ressignificação sociocultural, sutilezas do inimigo em cima do cinema. E não só por isso, depois disso eu elenco como a segunda janela a televisão. Ou seja, as pessoas iam até as janelas do cinema. Agora, a janela entram dentro de casa. Cada família tem uma janela em casa. Tem famílias que têm várias janelas. A televisão é uma delas. Um meio de manipulação da opinião pública. Então, focada no aculturamento, com vários gêneros televisivos para diversão, informação, educação, ou seja, educar os seus usuários. Aí você já percebe na história que algo já vai sendo influenciado aí, gerando relacionamento parasocial. O que significa relacionamento parasocial? As pessoas começam a ter aquela empatia com um certo personagem, cria um vínculo, começa a criar uma relação, a pessoa fica presa com aquilo, ela passa a ter alguns comportamentos depressivos, privação social, ela fica presa nas telas, fica presa, começa a acompanhar aquele personagem, aquele ator, gera aquela... São os fãs, né? Aqueles fãs, seguidores daquele ator, daquele personagem, gera um relacionamento parasocial. E isso começa o quê? A deturpar
algo na alma da pessoa, começa a gerar já complicações no comportamento. Idolatria moderna, formas de idolatria, exatamente. Se nós olharmos aí, voltando um pouco para o cinema, mas também na televisão, nós percebemos aí, por exemplo, a onda comics, histórias em quadrinhos, só que agora no cinema, o universo cinematográfico da Marvel, os cosplay, né, que nós começamos a perceber o tanto de cosplay que surge, pessoas que se vestem com aqueles personagens como se fosse... eles passam a receber, como se fosse uma... Como é que fala? A pessoa ela se comporta, incorpora, exatamente, aquele personagem. Então, é algo tão assim, e tem tudo a ver com essa idolatria. Alguém levantou a mão? A Neila e o Alexandre, né? Dá para me ouvir? Dá sim. Eu trabalhei 10 anos lá na televisão Bandeirantes, aqui de Curitiba, né, aqui do Paraná, e tinha uma senhora que trabalhava, quando eu entrei lá, ela já estava há 20 anos lá, né, então ela trabalhou mais de 20 anos, então ela trabalhava na parte de operações comerciais, né, e lá dentro da TV, tem todos os setores, tem várias televisões ligadas em todos os canais para a gente saber o que passa nas outras, quais são os comerciais que estão rodando, né. Só que ela era tão viciada na Globo que ela não deixava ninguém colocar em outro canal, a não ser na Globo. Então ela trabalhava sempre olhando a novela, toda a programação. Ela sabia mais a programação da Globo do que da própria emissora que ela trabalhava, sabe? E assim, muito viciada, mas viciada assim de uma forma assim que todo mundo comentava. E daí ela se aposentou e depois, um ano depois que ela se aposentou, ela teve um derrame. Só que ela não tem família, não tem filhos, nada, então... Quando ela sofreu esse derrame, ela estava sozinha em casa e uma sobrinha dela encontrou ela bem debilitada, né? E ela foi internada. Daí nós fomos visitá-la no hospital. E quando a gente chegou lá, ela não reconheceu ninguém, assim. Ela não reconhecia ninguém, só que estava ligado lá na Globo, lá dentro do quarto dela. E daí ela sabia tudo que estava passando na novela, ela sabia o que tinha passado no capítulo anterior, porque ela assistiu Vale a Pena Ver de Novo. Ela se identificava com todos os personagens, ela não esquecia daquilo, mas as pessoas que conviveram com ela por 30 anos, ela não lembrava. Para você ver como é uma coisa muito forte isso aí, né? Sim. Realmente é muito forte. Eu estava comentando, né? Eu vou dar a palavra aí para o irmão Marcos Miguel, mas quando eu falei do universo cinematográfico da Marvel, você percebe, por exemplo, essa sutileza acontecendo. Os primeiros filmes, você vê ali... tranquilamente os filmes, mas quando você percebe os últimos filmes da Marvel, você vê o tanto de ideologia, pensamentos, coisas contrárias à palavra de Deus, sabe, de uma forma tão escancarada, porque já se passaram 15 anos. Então, toda aquela formatação que não era possível inicialmente, agora está totalmente escancarado, porque o público já está totalmente envolto, engodado, influenciado, manipulado, entorpecido. Ele aceita tudo aquilo que entra, porque foi uma pavimentação sutil, né? Irmão Marcos Miguel aí. Graça e paz, irmão Ricardo, todos os irmãos. Só para complementar, né, o assunto, o irmão falou sobre essa questão aí da Marvel, né, dos heróis, né, em quadrinhos, realmente é uma coisa que, como o irmão colocou, né, começou, né, eu falo assim que eu acompanhei muito, né, durante muitos anos, assim, né, sempre gostei muito, e para mim foi até difícil, né, poder me desvincular disso tudo, né, mas quando a gente começa a perceber e olhar dentro, cada herói, né, que a Marvel, ou a DC, outros estão trazendo ali, né, a gente pega isso desde a infância, né, é uma construção, esses heróis ali muitas vezes são não tipologias, né, mas por exemplo, o Flash tem uma relação aí com o Mercúrio, né, com os deuses pagãos da Grécia Antiga, né, a gente vê todo a Diana ali, né, uma deusa, uma representação da deusa grega, né, eu não estou lembrado aqui de cabeça, né, até o Batman, por exemplo, né, ele vem de uma mitologia asteca, né, então tudo isso veio absorver essa cultura, né, e as pessoas não questionam, né,
dentro dos filmes, a gente tem a mensagem, por exemplo, né, ali nos Vingadores, né, o Thanos, uma mensagem que ele vai colocando na mente, né, nas pessoas, super algo normal, uma similaridade com aquilo que o anticristo ele quer fazer o quê? A despopulação, né? E ele vai incutindo no subliminar das pessoas, né, no coração das pessoas, tudo isso como algo comum e normal, né? É uma forma de idolatria que a gente vê presente nos nossos dias, né? Mutantes, né? Pessoas, o hibridismo, né? Até a própria questão, o hibridismo, o transhumanismo ali, né? Com relação ao X-Men, né? E toda aquela questão ali, né? Inteligência artificial, tudo aquilo, conceitos que, para quem tem entendimento da palavra de Deus, compreende, né? Que está desperto, né? Aquilo ali toda uma construção que entra ali dentro daquilo que Apocalipse está falando, né? Que todas as nações beberam, né, da sua fornicação, né? Isso aí tudo engloba, né? Faz parte disso, né? Passa a palavra aí para o irmão Juliano. O irmão Ricardo vai continuar. Pode falar, irmão Juliano. Não, só uma adição ao que você mesmo estava falando, Ricardo, que a transformação dos próprios personagens, tanto da DC, quanto da Marvel, quanto de qualquer outro, essa semana, eu não acompanho, nunca gostei de quadrinhos, nunca fui fã disso, nunca fui consumidor disso, né? Nunca fez parte do que eu gostava. E aí eu não sei o que eu estava vendo, como a gente está falando de algoritmo, essa coisa, às vezes as coisas aparecem baseadas em algo que você passou por perto, ou ouviu, ou o próprio microfone do celular captou. Eu fiquei sabendo, e aliado a essa mudança dos 15 anos que o Ricardo falou, o filho do Superman é bissexual agora. Justamente para poder agradar, né, essa agenda, essa coisa toda que a gente sabe é um assunto complexo para nós. Eu não consigo entender isso, não sei como isso funciona, mas o Superman que foi criado com as cores dos Estados Unidos para ser o homem, né, que era a força americana, tinha poderes excepcionais. Agora o filho veio agradar todo mundo. Então, e a aceitação disso foi gigantesca. Não, tá certo, tem que deixar mesmo assim. A própria Disney mudando, né? Bom, Disney, mas enfim, era só para colocar esse acréscimo, que foi até essa semana que eu vi aí, que me surpreendeu aquilo, porque eu acho que a maioria de nós aqui que está nos seus 40 e pouquinhos, jovens de 40 anos, né? Viu essa coisa do Super-Homem, do Flash, todo mundo conhece, por mais que não consuma, conhece. E para mim foi uma surpresa mesmo ver que, quando eu era pequeno, nossa, o Superman, eu lembro que quando eu perdi meu irmão em 84, logo em 89, eu acho que morava em São Paulo, 90, e eu assisti na TV o filme de Superman, que ele sai do planeta e faz rodar ao contrário para voltar para o passado, né? E eu lembro até hoje claramente de ter acreditado naquilo, e que se aquilo tivesse acontecido um pouco antes, ele poderia fazer meu irmão voltar à vida, meu irmão não morrer. Né? Você vê como... E eu tinha... Nem sei quantos anos eu tinha. 8, 9, né? Nossa, eu tinha 10 para 11 anos. Então você vê como é isso, né, de uma criança, e eu acreditava naquilo. Que o Super-Homem existia, e que ele podia fazer aquilo e fazer meu irmão voltar para eu não ficar sozinho no mundo. Né? E aí agora vem o filho dele, quer você concorde ou não, para mim estraga tudo, né, cara? É uma coisa que, para ser aceito, para estar encaixado dentro de uma orientação. Ontem até a gente estava jantando na casa de alguns amigos, e a gente estava falando, as meninas perguntaram, como que pode um navio ficar em cima da água, né? E aí eu e o pai de uma das meninas estavam explicando, existe a superfície de tensão da água, né? Quando você copa até aquela bolinha, tem a superfície de tensão, né? E agora a Carol me falou que uma delas falou assim, nossa, o pai e o tio Ju são tão inteligentes, eu não preciso disso. Tudo que eu preciso saber está no TikTok. Nossa. Toda informação, toda ciência que se eu precisar entender de alguma coisa, o TikTok traz para mim. Eu não preciso nem pensar. Tudo que eu penso em pensar, ele já traz para mim. Enfim, sem me alongar demais, era isso. Essa é a geração, né? Essa é a geração que nós temos nos deparado. E até pegando ali, voltando um pouquinho naquilo que o Marcos falou, a respeito do Thanos, teve tantas pessoas que eu vi,
que se afeiçoaram ao Thanos, achando normal aquilo que, tipo assim, né, ele estava fazendo. Ou seja, quando o anticristo chegar, muitas pessoas vão ser enganadas, assim como esse personagem apareceu ali para destruir metade da humanidade, e eles acreditaram, ele fez porque, né, ele passou por uma situação, precisou fazer, precisou agir daquela forma, vão ter empatia com o anticristo. Foi para um bem maior. Tipo, para um bem maior, exatamente. É igual o filme do Coringa, não sei quem assistiu aí, do Joaquim Fênix. Eu assisti, sim. Que teve de gente tendo empatia pelo Coringa. Uhum. Então, assim, é uma inversão de valores, né? Tremendo. Exatamente. O irmão Alexandre e a irmã Neila, quer falar? Eu queria falar do que o Ju falou, né? Que ele acreditou que o super-homem poderia fazer reviver o irmão dele, né? Mas é porque realmente o super-homem, ele é uma imagem de Cristo ali, né? Então, a gente imagina, uma criança chega a acreditar que isso poderia acontecer. Na verdade, quem pode fazer isso é o próprio Deus. Né? Então, olha como que distorce isso na mente de uma criança, né? Eu também, quando era criança, vivia tendo esses tipos de coisas fantasiosas assim também, mas a gente nunca colocava Deus ali, né? E tinha mais uma coisa que eu queria falar também que ele comentou, e hoje esse super-homem é o Deus de hoje, que tem que agradar essa geração de hoje, que é aquele que a América hoje está dessa forma, por isso que a América aceitou também esse filho do super-homem assim, né? Porque se não for assim, ele não é mais aceito. Aquele super-homem antes, agora ele já é o opressor, né? Não é mais o super-herói. Então, agora, o Deus dessa era é dessa forma. Tem que ser dessa forma, senão, só que já apostatou, né? Então, para você ver como as coisas estão bem distorcidas mesmo, sabe? Inclusive, acho que, se eu não me engano, naquele trecho do filme, ele fez aquilo para que a namorada dele não morresse, para evitar que a namorada não morresse. Eu acho que era isso. Lois Lane você vê, enfim. Então ela acabou acontecendo um negócio, ela morreu e ele foi lá e girou o planeta ao contrário para evitar que ela. E foi por isso que eu acreditei que aquilo poderia realmente acontecer se eu desse um jeito de voltar no tempo, aquilo não poderia acontecer. E realmente, assim, eu acho que esse ano marca assim a evolução da apostasia e realmente, né, a garantia da vinda de Cristo, porque saiu uma reportagem aqui nos Estados Unidos, né, que a partir desse ano as grandes marcas de estilistas, né, como Dolce & Gabbana e Nike, elas não vão colocar mais seres humanos normais para fazer suas propagandas. Agora é somente trans. Pessoas trans. Então já está passando aqui os comerciais de trans vestindo suas roupas. Não pode ser mais um ser humano como eu e você. Amém. Amém. Então vamos continuar aqui, irmãos. Vamos para a terceira janela. Vamos descendo aí as armadilhas do inimigo, né? Eu chamo de terceira janela o computador. Por quê? Já algo que acontece ali com muita força, né? Porque já tinha nas décadas anteriores. Mas na década dos anos 90, isso começou a ganhar notoriedade. Os computadores pessoais entraram nas casas. Um universo totalmente ilimitado, instigando mentes. E principalmente a questão da imaginação. As pessoas começam a ter o quê? Familiaridade, de alavancar os seus desejos com os programas e principalmente com jogos eletrônicos. Tá? Então, isso é algo também muito interessante. E aí você já vê toda a fundamentação do sistema binário também, né, atuando já nesta terceira janela, de uma maneira plena. Então, isso é muito interessante. A Evelyn quer falar do www, amor? Pode falar você. Pode falar você, né? Da janela do Windows. Então, é interessante quando a gente fala da janela, porque a Microsoft tem aquela menção do Windows. Não é algo interessante? O Windows é janela em inglês. Então, é algo que está em consonância com aquilo que a gente está observando, com a mensagem de alerta do Senhor para as nossas vidas, de atentarmos a não sermos levados, engodados, enredados pelas janelas do sistema babilônico, usando aí essas janelas de manipulação tecnológica. A quarta janela, eu trago aí o smartphone.
Aquilo que já estava ali dentro de sua casa, agora está na palma da sua mão, esse controle na palma da sua mão. E aí você pode fazer tudo, desde na área financeira, jogos, vídeos, redes de relacionamento, e aí não tem mais limites. O excesso de uso desses eletrônicos começam a ocasionar diversos problemas. No nosso estudo aqui, nos nossos materiais que publicamos, nós colocamos aí diversos estudos científicos, testes científicos, de que estes dispositivos eletrônicos causam um autismo eletrônico. Então, isso é muito, muito importante de atentar, principalmente com relação às crianças, que elas podem sofrer muito com relação a essa manipulação espiritual das trevas. Você vê só, um autismo provocado. A criança nasce totalmente sadia e, por conta dos dispositivos eletrônicos, elas passam a ter comportamento adverso, comportamentos antissociais, comportamentos contrários àquilo que foi projetado, né, que ela veio ao mundo, inclusive comportamento de autismo. Então, isso é muito importante. Tanto é que tem mais smartphones no mundo do que pessoas. A gente está em torno de 8 bilhões de pessoas no mundo. Existem mais de 8 bilhões de smartphones disponíveis aos homens. Só para complementar aqui essa questão do autismo, esses dados, tá, que nós estamos trazendo são com base na Sociedade Brasileira de Pediatria, não é fonte da nossa cabeça. Né? Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem um estudo, um artigo falando sobre isso, sobre o autismo gerado por excesso de telas. E o quão perigoso é o excesso de tela para criança. Na verdade, o uso de telas em crianças é extremamente perigoso. E aí, outra janela, o metaverso. Aquilo que Neil Stephenson fundamentou no início dos anos 90, ele entra agora como uma realidade nos nossos dias. Já ultrapassa, na verdade, aquela questão de alcançar as vidas. Porque de tanto que a humanidade ela já foi manipulada, já foi enredada, entorpecida pelos dispositivos eletrônicos, o metaverso é, na verdade, algo convidativo. Ela não precisa correr atrás das vítimas. As vítimas vão até ela. Então, é uma imersão sensitiva, com inúmeras doses de experiências psicofisiológicas. Essa imagem que está aí na tela é de um filme, Jogador Número 1. Não sei se vocês já assistiram, é do Steven Spielberg. É um filme que mostra, de fato, o que é o metaverso. Mas de uma maneira, assim, completa, mostrando, inclusive, o manipulador deste universo, tido como um deus entre eles, lá na humanidade. Você está ali num cenário de 2045. Neste cenário, as pessoas, elas, na vida real delas, elas ignoram, elas trocam essa vida delas pela vida delas no universo virtual. Então, elas desistem da sua vida e passam a viver uma vida de utopia. E interessante que o autor do livro, porque esse filme foi baseado num livro, que também tem o mesmo título, Jogador Número 1, o autor desse livro, ele coloca de maneira contrária. No filme você não vê, mas no livro você encontra o autor declarando o seguinte: sabe, aquele Deus daquela Bíblia, que vocês chamam de Bíblia, pois é, tudo aquilo que foi escrito é uma utopia, é uma enganação. E aí o autor desse livro, ele faz o quê? Blasfêmia contra o Senhor. Diz que tudo aquilo que está na palavra de Deus é uma utopia, um engano, e que o universo que ele apresenta para as pessoas, que é o metaverso, é a realidade da vida delas.
Então, é algo muito, muito, muito prejudicial, chega a ser, assim, perturbador, aquilo que essa janela está apresentando para as pessoas. As pessoas, elas passam a usar acessórios para terem a sensação de tudo aquilo que elas estão vivenciando, entre aspas, neste universo virtual. Um exemplo disso é o iDozer, que são frequências sonoras de infrassom, de baixa frequência, geralmente abaixo de 20 Hz. E as pessoas, elas passam a ouvir uma certa frequência sonora e, a partir daí, elas têm as devidas sensações de êxtase, por exemplo. Elas não precisam mais correr atrás de drogas, cocaína, qualquer tipo de entorpecente, porque o iDozer faz tudo isso e muito mais, e ela não corre nenhum tipo de risco. Ou seja, a pessoa está totalmente imersiva nas experiências psicofisiológicas. Então, muito, muito importante atentar para isso. E aí eu vou levar vocês para a última janela, que vocês, inclusive, já comentaram, que é o transhumanismo. Para mim, é a fase derradeira. É um processo contínuo do inimigo de desconstruir toda a humanidade. Ou seja, a máquina começa a se interligar com o homem. É o ferro se interligando com o barro, visto que o homem foi feito do barro. E o inimigo quer implantar o quê? O ferro, os circuitos elétricos na carne humana. Algo muito interessante de entender, porque nós pensamos aqui o tanto que o inimigo está provocando na humanidade, gerando na humanidade um aspecto de aberração. E não existe nada de novo debaixo do sol, como diz Salomão, né? Você vê só os experimentos que estão acontecendo. A exemplo da Neuralink, do Elon Musk, que tem um projeto de armazenamento instantâneo no cérebro. Ou seja, você quer falar inglês? É só fazer um download no seu cérebro, que aí você passa a falar inglês. Você quer aprender alguma técnica, alguma coisa, você quer entender de algum conhecimento, você pode receber isso instantaneamente. Não é isso que aconteceu no Éden? Deus chamou Adão para aprender através da obediência, mas Adão foi desobediente e comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, de uma maneira abrupta. Então, isso é algo que está acontecendo novamente. E muitas pessoas vão aderir a essas ferramentas da tecnologia. O que a gente está percebendo aí? De fato, nós estamos percebendo que Satanás está refletindo a sua própria imagem na humanidade. Nós temos ali um dragão, que é Satanás, a antiga serpente, que está lá em Apocalipse 12. Ele tem 7 cabeças e 10 chifres, assim como a besta do mar. A besta do mar, ele sai de povos, línguas e nações, por isso mar. Mar significa isso, como está em Apocalipse 17. Então, o dragão vai dar o poder, o trono, a autoridade a essa besta. Ou seja, a humanidade ela se torna cada vez mais semelhante ao diabo, semelhante a uma aberração. E quando nós olhamos para o falso profeta, que é a besta da terra, que ele vai fazer sinais, prodígios, e ele vai usar toda essa fundamentação mística, oculta, que estão nos eletrônicos, em prol dos intentos do anticristo. Vai ordenar aos homens que construam uma imagem da primeira besta. E essa imagem vai receber fôlego de vida, como está escrito em Apocalipse 13, de modo que ela podia falar, uma associação direta com o que nós estamos enxergando hoje, a inteligência artificial falando, dialogando, falando conosco, perguntando, se passando por pessoas, mostrando sensações, mostrando, né, que ela tem sentimento. Se vocês olharem um filme recente, The Creator, que aqui no Brasil recebeu o nome de A Resistência, nós vamos perceber que o filme mostra ao público de que a inteligência artificial está certa e que a humanidade ela é a vilã.
Então, isso vai sendo transferindo na vida das pessoas. A tecnologia nas mãos do falso profeta vai ser algo poderoso. Nós podemos perceber isso no CERN, que é o acelerador de partículas que está lá na Europa. Se perceba aí na logotipo, 666, não é à toa, porque existe um propósito do inimigo aí. E eu vou deixar aqui para encerrar essa apresentação a citação do próprio Elon Musk acerca da IA. Ele disse assim, que com a inteligência artificial nós estamos invocando o demônio. Um homem que, com certeza, né, está imerso em todas essas ferramentas, essas janelas de manipulação, essas janelas da morte que buscam entrar nos nossos lares, nos nossos palácios, para arrancar as crianças das praças e os jovens das ruas. Então, nós precisamos atentar para tudo aquilo que está ao nosso redor, entender as mensagens do Senhor para o dia de hoje e aplicá-las, ensinar isso aos nossos filhos, preparar os nossos filhos para os últimos dias, diante de tantas situações que estão acontecendo ao nosso redor. Preparar os nossos filhos, essa geração, para combater a iniquidade. O exército do inimigo é maior, mas aqueles que estão posicionados em Deus vai muito mais, vai sobressair a quantidade do exército do inimigo. Amém, meus irmãos?